Bem, pessoal, nós vamos dar continuidade aí às práticas de saúde, né? Só relembrando um pouquinho que a gente viu na aula passada, nós trabalhamos 6 práticas de saúde, né? A prática instintiva, que é aquela que é por instinto, onde o homem sai de casa para buscar alimento para a sua família, né, para trabalhos, e a mulher fica em casa cuidando dos afazeres domésticos e da saúde de todos, né? Nesse tempo não existe ciência, a enfermagem também não existe, né? Já que não existe ciência, tá? E a saúde ela é feita por instinto, né? Através de ervas, mistura de ervas, aquilo que a mãe acredita que irá fazer bem, irá curar a pessoa, e daí, né, essa pessoa ingere isso que ela faz, tá? Essas misturas. Nossa segunda prática é a mágico sacerdotal, né? Onde os sacerdotes, os mágicos, no tempo da Grécia, né? Eles trabalhavam com os deuses, né, eram pessoas que eram dignas, né, de ter esses dotes, e eles faziam exorcismos, sacrifícios nas pessoas que estavam doentes, para que elas obtivessem a cura. Ainda também não existia ciência, apesar de que, como todos nós sabemos, a Grécia, ela, né, cultuava o corpo humano, então ela já tinha algumas noções de anatomia, mas mais na questão escultural, tá? Daí nós entramos no alvorecer da ciência, onde nós começamos a trabalhar em ciência, né, através do filósofo Hipócrates, né, onde nos trouxe alguns conhecimentos sobre questão de que cada doença, né, tinha o seu efeito e tinha a sua causa, tá? Então já se começou-se aí, né, as raízes da ciência a estudar a causa dessa doença e os efeitos dessa doença, ok? E daí nós temos o monástico medieval, onde nós tínhamos a Igreja Católica dominando, né? E os monges, eles dominavam e eles criaram dentro dos monastérios hospitais, onde eles assistiam a classe alta, tá? A enfermagem, ela começou a ser vista, mas não como profissão, né, como prática leiga, tá? E quem exercia essa prática leiga eram as damas da sociedade que viviam, que tinham a sua vida voltada para a igreja, né? E daí elas ajudavam esses monges nesses cuidados básicos, né? Higiene, alimentação, deambulação, tá? E depois nós temos o pós-monástico aí, né, onde houve o rompimento da igreja com o Estado, tá? O Estado, ele passa a tomar conta dos hospitais que foram criados pelos monges, certo? As damas da alta sociedade, que eram voluntárias no período passado, elas deixam de ajudar dentro desses hospitais, tá? E quem vem fazer essa ajuda básica são as mulheres de uma que não são bem vistas pela sociedade, né? Mulheres que viviam na rua, prostitutas, e fazem esse serviço em troca de salários irrisórios, tá? E muitas vezes por alimento, ok? Continuavam fazendo os mesmos serviços das mulheres de classe alta, serviço básico, higiene, alimentação, ajudando na deambulação, tá? Então, a enfermagem, que ainda não era profissão, certo? Mas era uma prática leiga, ela ficou má vista devido às mulheres que exerciam essa prática, tá? E daí nós temos o mundo moderno, onde nós paramos, né? Onde teve a presença,
né, de duas grandes personalidades dentro da enfermagem, que é Florence Nightingale, ou Nightingale, né, aí quem fala inglês pronuncia muito bem, tá? E Ana Nery, tá? Florence no mundo todo, com as suas ideias, com as suas inovações, e Ana Nery no Brasil, seguindo, né, os ensinamentos aí de Florence, ok? E Florence trouxe para nós aquelas áreas verdes que tem dentro dos hospitais, né, onde ela dizia que a troca de ar é saudável para o paciente que está doente, tá? Para o paciente que está doente, né? Para a pessoa que está doente, tá? E a lavagem das mãos para evitar contaminação, né? Que é a contaminação de um paciente leve para outro, que hoje a gente chama de infecção cruzada, tá? E uso de luvas, ok? E a Ana Nery, ela vem seguindo esses ensinamentos, tá? Aqui no Brasil. Tranquilo? Com tudo que a gente viu semana passada. Isso foi o que a gente viu semana passada, tá certo? Então, agora nós iremos dar continuidade, tá? Falando realmente de Florence e Ana Nery, tá certo? Então, Florence é nascida a 12 de maio de 1820, em Florença, Itália, era filha de ingleses e possuía inteligência incomum, tenacidade de propósitos, determinação e perseverança, o que lhe permitia dialogar com políticos e oficiais do exército, fazendo prevalecer suas ideias, dominava com facilidade o inglês, o francês, o alemão, o italiano, além do grego e latim. No desejo de realizar-se como enfermeira, passa o inverno de 1844 em Roma, estudando as atividades das Irmandades Católicas. Tu anotou, Karen? Tu anotou hoje, que eu falei rápido, ou nas outras aulas, na outra aula? Nas outras aulas, eu dei uma revisada nos slides e anotei. Ótimo. Então tá dando para seguir, né? Tranquilo. Muito bem. Tá, pessoal? Também ótimo, vocês são demais. Vocês estão bombando, viu? Todos os professores estão elogiando vocês. Continuem assim, tá? Então, pessoal, né, Florence, assim como todas as mulheres da época, né, ela foi criada para a vida social, né? Ela foi criada para casar, né, para ser uma mulher da sociedade, uma mulher casada da sociedade, certo? Só que Florence, ela não queria isso para ela, tá? Ela não tinha essa pretensão de casar, de ser uma dona de casa, né, de obter uma família. Na realidade, né, como falei, com sua tenacidade de propósitos, determinação e perseverança, tá? Ela tentava igualar suas ideias com oficiais, com políticos do exército. Isso a fazia, né, criar uma certa rebeldia dentro da sociedade, né, a ser vista como uma rebelde da sociedade, tá? Porque ela queria realmente que as ideias dela fossem iguais às dos homens. E a gente sabe que nesse tempo histórico, né, na realidade, né, só quem podia falar, só quem tinha direitos, né, vez e voz, eram os homens, né? Então, Florence, ela foi muito recriminada, né? Os pais, né? Quem quiser assistir, tem o vídeo de Florence, né? A história de Florence, tá? Onde retrata muito bem, só que a gente, ao assistir o filme, né, tem que ter muita atenção, porque o filme ele é feito de cortes, né? Então, a gente tem que estar atento para o segmento da história, ok? Em cortes, como se fosse, passa a vida dela e a vida contada como se fosse num teatro, né? Então, fica realmente esses cortes aí,
tá? Então, assim, ela não foi muito bem vista pela sociedade porque o propósito dela não era de casar e ser uma mulher da sociedade. Na realidade, ela queria disseminar as ideias que ela tinha com relação aos seus conhecimentos, ao cuidado, tá? Então, aos poucos, vai se preparando para a sua grande missão. E em 1854, a Inglaterra, a França e a Turquia declaram guerra à Rússia, que é a Guerra da Crimeia. Os soldados ingleses acham-se no maior abandono, a mortalidade entre os hospitalizados é de 40%, e Florence partiu para escutarem com 38 voluntários, entre religiosas e leigas, vindas de diferentes hospitais. Algumas das enfermeiras foram despedidas por incapacidade de adaptação e principalmente por indisciplina. Florence é incomparável. Entende sua atuação desde a organização do trabalho até os mais simples serviços, como a limpeza do chão. Aos poucos, os soldados e oficiais, um a um, começam a curar-se e a enaltecer essa imagem de Miss Nightingale, tá? Então, pessoal, aqui mostra, né, aqui fala na questão dela, de Florence, ter ido para a Guerra da Crimeia. Só que, né, pode sim, Kalen, pode sim, tá? Deixa quando terminar, né, no finalzinho da aula, dá certo? Que aí você revisa até para os seus colegas. Tranquilo, me lembra, tá? E daí, pessoal, do período que Florence começou a disseminar suas ideias até o período que ela foi da Guerra da Crimeia, ela sofreu muito preconceito, tá? O preconceito era justamente da sociedade, tanto das mulheres quanto dos homens, tá? Porque as mulheres recriminavam que Florence queria ser um homem, porque ela queria estar no meio dos oficiais, disseminando suas ideias, e não queria preparar-se para ser uma dama, né, da sociedade, onde iria casar e obter uma família, tá? Já os homens não queriam, né, dar o respaldo às ideias de Florence, né? Eles viam que as ideias eram ideias inovadoras, tá? Eram ideias de quem realmente tinha um conhecimento, tá? Tanto que ela lia muito e escrevia muito, tá? Então ela realmente era muito inteligente, ela era muito avançada para a época dela, com relação às suas ideias, tá? Então os homens, eles achavam, né, que não podia dar espaço para ela por ela ser mulher, ok? E daí, né, ao final de tantas lutas e tantas brigas, né, com os oficiais, porque ela realmente brigou para estar na Guerra da Crimeia, tá? Então ela conseguiu ir juntamente com outras mulheres, por quê? Porque os ingleses, eles viram que muitos deles estavam morrendo e não tinham assistência, tá? Então eles viram a necessidade e daí permitiram que Florence fosse para a Guerra da Crimeia. A mortalidade decresce de 40% para 2%, tá? Então, vocês vejam, tá? As inovações que Florence fez, tá? Os cuidados que foram prestados a esses soldados, né, que estavam enfermos, certo? E é tanto que realmente ela começou, né, a ser chamada de Miss Nightingale, tá? Devido a ter se sobressaído nos cuidados com os soldados. Então, os soldados fazem dela o seu anjo da guarda e ela seria imortalizada, e ela será imortalizada como a dama da lâmpada, né? Nós já falamos, né, semana passada, que Florence também trouxe, né, o atendimento noturno, porque como lá eles não tinham energia elétrica, então os soldados ficavam aquém, né, dos cuidados
noturnos. Então, ela com a lamparina, né, por isso que o símbolo da enfermagem, como alguns de vocês falaram aí semana passada, é a lamparina, tá? Então, ela começou a fazer essa ronda noturna, tá? Com essa lamparina, e daí os cuidados eram prestados, tá? Então, porque de lanterna na mão percorre enfermarias atendendo os doentes. Durante a guerra, contrai tifo e, ao retornar da Crimeia, em 1856, leva uma vida de inválida, tá? Após a guerra, Florence fundou uma escola de enfermagem no Hospital St. Thomas, que passou a servir de modelo para as demais escolas que foram fundadas posteriormente. A disciplina rigorosa, do tipo militar, era uma das características da escola nightingaliana, bem como a exigência de qualidades morais das candidatas. O curso, de 1 ano de duração, consistia em aulas diárias ministradas por médicos. Então, vamos rever tudo isso aí, tá? O primeiro ponto, né, é a questão de qualidades morais. Porque como Florence, né, ela já vinha, né, ela realmente fez com que a enfermagem voltasse a ser bem vista, porque nós vínhamos aí de um período que era o pós-monástico, em que as mulheres que faziam a prática que exerciam a prática de enfermagem eram mulheres, né, de vida fácil, né? Então, um dos requisitos para frequentar a escola de Florence era realmente ter uma boa moral, tá? Então, a maioria delas eram mulheres, né, de classe alta, que já, né, aderiram à ideia de Florence, né, na questão do cuidar, nas ideias de poder participar de guerras, de poder ajudar aos demais, tá? De frequentar os hospitais com algum conhecimento que elas aprendiam dentro dessa escola, tá? Então, a moral, ela tinha que existir dentre as mulheres. Mulheres de vida fácil não frequentavam a escola de Florence, tá? Outra coisa, pessoal, é com relação a disciplinas rígidas. Como Florence, né, ela foi criada, né, o pai dela era soldado, então ela já tinha essa disciplina rígida dentro da própria casa dela. E por ela estar sempre, né, conversando ou tentando conversar com soldados e oficiais, então ela já tinha essa postura rígida, né? O fato dela ter ido para a Guerra da Crimeia a fez tornar-se mais dura. Então, ela realmente era rigorosa, tá? Com todas as mulheres que faziam parte da escola, tá? E ela exigia que todas tivessem essa postura realmente rigorosa, essa postura militar, tá? O curso era ministrado por médicos, tá? Onde, a princípio, tinha o conhecimento da anatomia, certo? Como conhecimento, tá? Como conhecimento básico, tá? Depois vinha a questão da higiene, tá? E depois vinha a questão dos cuidados básicos, tá? Como banhos, troca de curativos, tá? Então, mesmo sendo uma escola, tudo ainda era básico, a questão de orientação, né, para que os espaços não fossem fechados, né, estar em ambientes abertos, a questão da higienização das mãos com frequência, tá? Então, tudo isso era ensinado nas escolas de Florence e o que disseminou até hoje nas nossas atividades. Nas primeiras escolas de enfermagem, o médico foi, de fato, a única pessoa qualificada para ensinar. A ele cabia, então, decidir quais das funções poderia colocar nas mãos das enfermeiras, das enfermeiras. Faltou um ponto aí. Florence morre a 13 de agosto de 1910,
deixando florescente o ensino da enfermagem. Assim, a enfermagem surge não mais como atividade empírica, desvinculada do saber especializado, mas como uma ocupação assalariada que vem atender a necessidade de mão de obra nos hospitais, constituindo-se como uma prática social institucionalizada e específica, tá? Então, é a partir do momento, né, que Florence criou as escolas, né, criou a sua escola, né, que tinha um ensinamento rígido, que os médicos eram os professores, né, porque eles detinham conhecimento científico, tá? Eles detinham conhecimento de várias doenças, tá? E, então, como ele começou a ensinar ciência, porque eles começaram a ensinar o corpo humano, tá? Para as estudantes de enfermagem, tá? Que no tempo também eram só mulheres, tá? Assim como nas demais práticas, tá? A enfermagem, ela começou a ser considerada uma profissão, tá? Ela foi institucionalizada. E daí, realmente, para se trabalhar, em troca, eles recebiam um salário, tá? Recebiam financeiramente. Não era como no tempo do pós-monástico, onde as mulheres de vida fácil trocavam o seu serviço por comida. Aqui, como já é uma profissão, então eles tinham que receber o financeiro, o dinheiro, tá? Então, vocês vejam, pessoal, como Florence, ela inovou, né, diante de uma enfermagem, né, de uma prática que estava sendo má vista, então ela lutou, ela buscou dentro do seu conhecimento a oportunidade, que foi a da Guerra da Crimeia, que daí ela foi realmente reconhecida no mundo todo e trouxe atividades que hoje ainda são praticadas, como a lavagem das mãos, os ambientes verdes dentro dos hospitais, né, o atendimento noturno, né, apesar de hoje nós já termos energia elétrica, mas quando não tinha, ainda no tempo pós-Florence, era feito através da lamparina, ok? E daí nós vamos falar de Ana Nery, tá? Ana Nery, aos 13 de dezembro de 1840, nasceu Ana Justina Ferreira, na cidade de Cachoeira, na Providência da Bahia. Casou-se com Isidoro Antônio Nery, enviuvando aos 30 anos. Seus dois filhos, um médico militar e um oficial de exército, são convocados a servir a pátria durante a Guerra do Paraguai, sob a presidência de Solano Lopes. Aí, professora Eduardo, foi uma pergunta aí. Isso, tá? Eu estava lendo. Eduardo, eram prostitutas, mas no tempo pós-monástico, tá certo? No tempo, e assim, ainda não eram consideradas enfermeiras, existia a prática de enfermagem, tá? A enfermagem no período pós-monástico não era considerada uma profissão, não era institucionalizada, era considerada uma prática, tá? E isso no período pós-monástico, que foi quando o Estado rompeu com a Igreja Católica, os monges não cuidavam mais dos hospitais, quem cuidava era o Estado, tá? Então, as mulheres de classe alta não faziam mais essas práticas, não exerciam mais essas práticas, porque elas foram embora junto com os monges, e daí a prática tinha que continuar, né? Era um serviço necessário. E daí quem começou a fazer foi justamente as mulheres de vida fácil, que eram prostitutas, que trocavam muitas vezes o serviço por alimento, tá? Então, essa prática de enfermagem, no período pós-monástico, ela ficou má vista por toda a sociedade, justamente por serem prostitutas. Aí, no período moderno, com as ideias de Florence aí, então a enfermagem, ela luta para que a enfermagem, ela venha, né, a ser novamente bem vista, como era no tempo das mulheres de classe alta, tá? Então, ela
dentro das escolas, né, de Florence, só podiam entrar mulheres com morais, então prostitutas não podiam mais, e a enfermagem, ela começa, né, a ser novamente bem vista, tá? Além de ser considerada profissão, institucionalização. Tranquilo? Certo, Eduardo? Eram, mas no tempo do pós-monástico. Valeu. Então, né, Ana Nery, ela participa da Guerra do Paraguai, tá? E daí ela vem seguindo os ensinamentos de Florence, tá? Ela abre, nós vamos ver mais da frente, ela abre escolas aqui no Brasil, tá? Sempre seguindo os mesmos ensinamentos de Florence. As mulheres tinham que ser mulheres virtuosas, né? No livro vocês vão até encontrar, no livro de Giovannini, vocês vão até encontrar essa questão das mulheres serem virtuosas, mulheres com moral, tá? Justamente para quebrar essa imagem aí das prostitutas. Então, Florence participou da Guerra da Crimeia e Ana Nery, Guerra do Paraguai, tá? Ana Nery não resiste à separação da família, escreve ao presidente da província, colocando-se à disposição de sua pátria. Em 15 de agosto, parte para os campos de batalha, onde 2 de seus irmãos também lutavam. Improvisa hospitais e não mede esforços no atendimento aos feridos. Após 5 anos, retorna ao Brasil, é acolhida com carinho e louvor e recebe uma coroa de louros e Victor Meirelles pinta sua imagem que é colocada no edifício do Paço Municipal. Ana Nery, como Florence, rompeu os preconceitos da época que faziam da mulher prisioneira do lar, tá? Então, veja, Florence, ela sempre lutou, né, para não ter esse estigma, né, de dona do lar, tá? É tanto que ela nem se casou, tá? Ela nunca se casou, tá? Ana Nery também lutou, né, para romper esse estigma aí de mulher do lar, mas ela casou-se, né, teve 3 filhos, primeiro foram os 2 filhos para a guerra, depois foi o terceiro, tá? Um deles morre, certo? E eu quero que vocês tentem assistir aí o vídeo, né, o filme de Ana Nery, tá, pessoal? O nome do filme é Brava Gente, vou até colocar aqui, certo? Brava Gente. É um filme brasileiro, tá? Me foi o nome da atriz. Esqueci o nome da atriz, tá? Mas é uma atriz bem conhecida, tá? E, pessoal, vocês irão ver, certo? Como as inovações que Ana Nery traz para dentro dos cuidados com os soldados na Guerra do Paraguai são salutares, são eficazes, tá? Para o tratamento desses pacientes, tá? Então, eu quero que vocês observem a postura dela, né? Sempre com uma moral elevada, tá? Quero que vocês observem as inovações que ela colocou lá. Brava Gente. Não, é Brava Gente. Tá certo? Quero que vocês observem as inovações que ela colocou, que ela fez lá no hospital, né? Que eram tendas, realmente, certo? E eu quero que vocês observem muitas coisas que o conhecimento que ela tinha, a fez fazer, tá? Mediante a situação que ela estava vivenciando, ok? Então, esses 3 pontos eu quero que vocês observem, tá? E eu vou abrir lá no Canvas um local de tarefa, tá? Abaixo desses vídeos vai ter lá uma atividade, que é a nossa atividade 1, onde vocês irão fazer um pequeno resumo do que vocês visualizaram, do que vocês entenderam,
tá? Dentro do filme Brava Gente, ok? Tranquilo, tá? Vocês podem baixar no YouTube que lá tem, tá bom? Então, eu quero que vocês façam, pode ser à mão mesmo, tá? Não precisa ser digitado, vocês escolhem, tira foto, poste lá, tá certo? Vou abrir no Canvas para vocês colocarem, né, a visão de vocês, tá certo? Repetir os pontos? Não, na realidade, vocês podem botar os pontos que vocês observaram lá, tá? Mas de antemão, eu já estou falando que vocês vão ver o conhecimento que ela tem, tá? Que vai ser colocado no atendimento dos soldados, tá? A questão da moral, né? Por estar convivendo, ela é a única mulher, né, de lá, e por estar convivendo só com soldados, né, só com homens, ela está sempre com a moral elevada, tá certo? E o que muitas vezes ela tem que fazer dentro lá do hospital, né, que são tendas, as inovações que ela leva para Professora, Oi? mentira, só uma dúvida, que minha internet estava travando. A gente envia como? Pelo Canvas. Pronto. Era isso que você queria, né? Pronto, pelo Canvas. Ao final, né, das aulas, aí eu vou colocar lá atividade 1, filme Brava Gente. Aí vocês vão abrir e vão colocar lá as anotações de vocês, tá? Certo. Vocês podem escrever, tirar foto e copiar e colar lá, tá? Tá bom. Ou escrever mesmo, viu? Vai estar lá aberto para vocês. Tá bom, obrigada. Nada. E não precisa, eu vou colocar um tempo, né, um período aí de 20 dias, tá? Nesse período aí, vocês tentam baixar e assistir esse filme Brava Gente. Tranquilo? Lá vocês vão ver nessas inovações de Ana Nery e vejam, pessoal, que ela está seguindo as mesmas que Florence fez. Tá certo? Quem quiser assistir o filme de Florence também tem, só que eu acho que ele está em inglês no YouTube, ele está em inglês. Eu também tenho ele em inglês, né, legendado, tá? Mas o de Florence assiste quem quiser. Eu quero que vocês assistam o de Ana Nery, que é de Brava Gente, o nome. Pode falar. Licença. É para assistir e fazer um resumo, é porque minha internet aqui está só caindo. Isso. Assistir e fazer. Não é um resumo, é o que você viu, suas considerações, tá? Não precisa ser um resumo totalmente do filme, é o que você observou, também pode ser, tá? Não é obrigado a ser um resumo, não. Tá certo? Obrigado. Nada. Tranquilo, pessoal, com relação a Florence e Ana Nery, então vejam que elas, né, inovaram. No mínimo umas 20 linhas. Mínimo, tá? Vamos dar continuidade aí.